O que nos espera no fim desta vida? No fim desta vida, esperam-nos as dores, a corrupção da morte e o juízo particular. No portão de certo cemitério pode ler-se isto: eu fui como tu és, tu serás como eu sou. Pensa nisto e procura a Deus. É o aviso que nos dão os mortos. Vivemos muitas vezes como se nunca tivéssemos de morrer. E contudo, tarde ou cedo, deixaremos esta vida. Quando morreremos? Como morreremos? Onde? Não o sabemos. Só Deus o sabe. A morte virá inesperada como ladrão. O certo, porém, é que se morre, e sabe-se que se morre como se vive. A morte do justo é preciosa aos olhos de Deus, e a morte dos pecadores é péssima. Salmo 33, 21. Vê esse pai de família, exânime, rodeado pelos filhos. Quando uma pessoa da família está para morrer, os parentes angustiados choram a separação. Assim que a pessoa acaba de morrer, apresenta-se a alma diante do tribunal de Deus. O corpo, lívido e gelado, é conduzido para o cemitério e colocado numa sepultura, onde se decompõe, se corrompe e se dissolve, não restando algum tempo depois senão ossos e por fim um punhado de cinzas. Meninos, pensai muitas vezes que deveis morrer e que toda a vossa beleza se há de desvanecer. Façamos nosso o desejo da Sagrada Escritura, que eu morra da morte dos justos e que o meu fim seja semelhante ao deles. Números 23, 10. O que é que nos aguarda no fim do mundo? No fim do mundo, aguarda-nos a ressurreição da carne e o juízo universal. O que quer dizer ressurreição da carne? Ressurreição da carne quer dizer que, por virtude de Deus, o nosso corpo se recomporá e se unirá novamente à alma para, na vida eterna, participar do prêmio ou do castigo. Nosso corpo, santificado pelo batismo, tornou-se templo de Deus. Por isso, depois da morte, não deverá ficar para sempre no seio escuro da terra. No fim do mundo virá um anjo que, ao som da trombeta, fará todos os mortos ressuscitarem. Surgirão eles das sepulturas espalhadas pela terra e do mais profundo do mar. Os membros do corpo unir-se-ão novamente e todos os homens tornarão a viver. Dar-se-á ao encontro dos pais com os filhos, parentes e amigos. Terão os bons um corpo esplendoroso, ágil, que se movimenta mais veloz que o pensamento e pode atravessar os corpos opacos. Depois da ressurreição, cessará toda a dor. Os maus, porém, terão um corpo feio, deforme, pavoroso. Os bons irão gozar no céu o gozo eterno. Os maus, pelo contrário,
precipitar-se-ão no inferno com seu corpo, para que também este receba o seu castigo. A lembrança do juízo universal fazia tremer os santos, parecendo-lhes já ouvirem o soar da trombeta derradeira. Repitamos com eles a doce oração: ó Jesus, não sejais para mim juiz, mas Salvador. Que quer dizer vida eterna? Vida eterna quer dizer que tanto prêmio como castigo durarão eternamente e que a vida de Deus será a verdadeira vida e felicidade da alma. Após o juízo final, quando cada um tiver recebido ou seu prêmio ou seu castigo, começará no paraíso e no inferno uma vida eterna, sem nenhuma alteração. No céu, toda a felicidade. No inferno, todos os tormentos. No céu, todas as alegrias. No inferno, todas as tristezas. Na porta do reino de Deus estará escrito: sempre gozar, nunca sofrer. Na porta do inferno, sempre sofrer, jamais gozar. A verdadeira felicidade no céu consistirá em estarmos com Deus numa união eterna. No inferno, todavia, Deus não estará com sua bem-aventurança. Não se poderá ver nem amar e, por conseguinte, não haverá vida, mas eterna morte. Meditemos muitas vezes sobre esta suprema verdade: um Deus, uma alma, uma eternidade. O apóstolo São Paulo exorta-nos a olhar para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são passageiras e as que se não veem são eternas. Segunda Epístola aos Coríntios 4:18. Que são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus, ou decálogo, são as leis morais que deu Deus a Moisés no Monte Sinai e que Cristo Jesus aperfeiçoou no Novo Testamento. Narra o Evangelho que certo dia um jovem muito rico perguntou a Jesus: bom mestre, que devo eu fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:16. Aqueles mesmos mandamentos que faz tantos séculos já havia Deus dado a Moisés no Monte Sinai, são ainda hoje a suprema lei moral da humanidade. O quadro representa Moisés descendo no Monte Sinai com as tábuas da lei. O povo de Israel foi encontrá-lo festivamente. Havia, porém, grande diferença entre o semblante de Moisés, a quem havia Deus falado, e o do povo que o aclamava. O semblante destes exprimia curiosidade e temor, mãos alçadas, mas corações frios. Ao passo que o de Moisés exprimia segurança na verdade, estava radioso, cheio de serena majestade. Era porque nele se difundia a luz proveniente de Deus com quem tivera íntimo colóquio. Mostra as tábuas da lei não como um jugo, mas como o dom mais precioso recebido de Deus. Serão essas leis o código eterno da vida de cada homem. Realmente,
o Filho de Deus feito homem não abolirá, mas confirmará e aperfeiçoará no Novo Testamento a lei de Moisés. Ensinar-nos a praticá-la por amor e em vista da recompensa celeste e não por temor à espera de recompensas humanas. Se me amais, afirma o Divino Mestre, observai os meus mandamentos. João 14:15. Somos obrigados a observar os mandamentos da lei de Deus? Sim, somos obrigados a observar os mandamentos da lei de Deus, porque são impostos por Ele, Senhor Supremo, e ditados pela natureza e pela sã razão. Assim como os pais têm direito de mandar em seus filhos, os governantes em seus súditos, assim também, com maior razão, Deus tem direito de impor às suas criaturas a observância de seus mandamentos. Não estamos sujeitos em tudo, quanto à alma e quanto ao corpo, à vontade de Deus? Pois bem, sendo sábio legislador, Deus nos impõe uma norma, um guia moral, a fim de que pudéssemos entender e praticar o bem e fugir do mal. Essa norma, fielmente seguida, conduzirá o homem à eterna salvação. Deus, em sua misericórdia, quer a salvação de todos os homens e, por isso, ditando as suas normas, quis fossem elas obrigatórias, promulgando-as com toda a grandeza da sua autoridade. Eu sou o Senhor. Observai tudo o que vos tenho dito. Êxodo 23:13. Antes, porém, de entregar os mandamentos esculpidos na pedra, já Deus os havia impresso em nossa consciência. É por isso que nossa razão, quanto reta e sã, diz-nos que devemos fazer justamente o que os mandamentos nos impõem. Constituem os mandamentos a lei de Deus. Assim como temos obrigação de acreditar nas verdades reveladas, assim também é nosso dever observar a lei promulgada por Deus. Rezemos com o salmista. Quanto amo eu a tua lei, ó Senhor. Ela é o objeto da minha meditação todo dia. Salmo 117, 97. Quem transgride os mandamentos da lei de Deus peca gravemente. Quem deliberadamente transgride, ainda que seja um só mandamento da lei de Deus em matéria grave, peca gravemente contra Deus e por isso merece o inferno. Se um filho desobedece às ordens de seu pai, dar-lhe-ia desgosto, faltar-lhe-ia ao respeito e o ofenderia. Pois bem, os 10 mandamentos são as ordens de Deus. Quem os não observa e ousa transgredir um só que seja desses mandamentos, desobedece a Deus, falta-lhe ao respeito e o ofende. Quem ofende a Deus comete pecado e merece castigo. Este castigo pode ser menor ou maior conforme a gravidade da culpa. Um menino que roubasse, por exemplo, um doce, transgrediria levemente o mandamento de Deus, o 7º, que proíbe roubar, e mereceria por isso um pequeno castigo. No entanto, vê Caim. Era tão mau que matou seu irmão Abel por inveja, porque este era bom. Transgrediu assim gravemente o 5º mandamento, cometendo um horrível pecado.
Foi por isso que Deus o amaldiçoou e o puniu ainda nesta vida, condenando-o a andar errante sem paz pela terra. E o que lhe não terá acontecido da outra vida? Quem transgride gravemente os mandamentos de Deus merece o inferno. Peçamos, pois, o santo temor de Deus com as palavras do penitente rei Davi. Traspassa com teu temor as minhas carnes, porque temi os teus juízos. Salmo 117, 120. Que é o pecado? O pecado é uma ofensa feita a Deus, violando a sua lei. Quem me ama, disse Jesus, observa os meus mandamentos. João 4:23. Quem, pelo contrário, não ama a Jesus, transgride os mandamentos, desobedece a Deus e comete pecados. Como o pecado é feio! Conheci um menino muito teimoso. Um dia tirou uma folha de papel da bolsa de sua mãe. Era a nota de um fornecedor da casa. Quando lhe pediu a folha, a mãe recusou-se a dar-lhe, gritando e batendo os pés. Procurou a mãe arrancar-lhe a folha das mãos, mas ele, obstinado, rasgou-a e atirou-a no chão com raiva. Quem desobedece às leis do Senhor faz uma coisa assim. Deus escreveu em nosso coração, como em linda folha branca, a sua santa lei, os seus mandamentos. Mas os que violam essa lei é como se rasgassem essa página, rebelando-se contra Deus e ofendendo. Por isso é que chora o anjo da guarda e o diabo alonga suas garras para apossar-se da presa e arrastá-la para o inferno. Queridos amiguinhos, fugi do pecado como se foge da serpente que rasteja entre as pedras do caminho. São Domingos Sávio, menino que apenas contava 15 anos e atingiu as culminâncias da santidade na escola de São João Bosco, soube ser constantemente fiel a este seu lema: antes a morte que o pecado. Quantas espécies há de pecado? Há duas espécies de pecado: original e atual. Que é o pecado original? O pecado original é o pecado que Adão e Eva cometeram e que todos os homens contraem por descendência natural. Sabeis certamente que representa este quadro a tentação e o pecado de Adão e Eva. Foram eles nossos primeiros pais, por Deus criados e colocados no paraíso terrestre, onde viviam plenamente felizes. Um dia, porém, o diabo, invejoso, sob a forma de serpente, tentou a Eva, dizendo-lhe: comei este fruto, que assim sereis semelhantes a Deus. Eva consentiu, colheu o fruto, provou e ofereceu-o também a Adão. E assim, querendo tornar-se grandes como Deus, desobedeceram ao mandamento dele e cometeram o pecado, que por ser o primeiro tem o nome de original. Como castigo, Adão e Eva perderam todos os dons da graça, da beleza e da felicidade que Deus lhes havia dado. Também nós, por sermos seus filhos, trazemos conosco esta mancha, isto é, nascemos com o pecado original. Há, portanto, duas espécies de pecado. Ou o pecado que nós não cometemos pessoalmente,
mas do qual trazemos a mancha e as consequências. O pecado original. 2. O pecado que nós mesmos cometemos. O pecado atual. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós temos levado o castigo das suas iniquidades. Lamentações 5:7. Entre os filhos de Adão, foi alguém preservado do pecado original? Entre os filhos de Adão, foi preservada do pecado original só Maria Santíssima. Sois toda bela, toda pura, ó Maria, e em vós não há nem a menor mácula do pecado original. Todos os homens, descendentes de Adão e Eva, nascem manchados pelo pecado original. Somente Maria foi dele preservada por um privilégio singular concedido a ela em vista de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela esmagou a cabeça da serpente infernal e, mais cândida do que a neve, mais resplandecente do que o sol, jamais sua alma se manchou com a sombra sequer de pecado. Deus escolhera desde toda a eternidade para ser mãe de seu filho. Eis porque a fez imune de qualquer mácula de pecado, desde o primeiro momento de sua existência, e a enriqueceu dos dons e das graças mais escolhidas. A Virgem Imaculada é a tua mãe do céu. Ama-a com teu coração de filho, pedindo-lhe te conserve a alma pura qual o seu manto. Ela domina, quase omnipotente, no gesto de rainha, a má serpente que a seus pés se contorce acorrentada. E é no encanto imortal dessa vitória que ela arrebata os serafins da glória, puríssima, celeste, imaculada. Monsenhor Primo Vieira, ladainhas de Nossa Senhora, Regina sine labe. Como se apaga o pecado original? O pecado original apaga-se com o santo batismo. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Mas não se pode tirar esta mancha? Sim, porque Jesus instituiu o sacramento do batismo que apaga o pecado original. O sacerdote, quando batiza uma criança, derrama-lhe água na cabeça, dizendo-lhe: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento fica a alma purificada da mancha do pecado original, e nela se estabelece a graça santificante, isto é, a amizade e a vida de Deus. Assim como a criança ao nascer fica fazendo parte da família de seu pai e de sua mãe, assim também pelo batismo começa ela a fazer parte da grande família cristã que é a Igreja. Pelo caráter do batismo, torna-se filha de Deus, irmã de Jesus Cristo. Vês esse homem de idade avançada? Era um poderoso ministro de Candace, rainha dos etíopes. Sua virtude mereceu-lhe a graça de se tornar filho de Deus pelo batismo. Ao regressar de Jerusalém, fez o Senhor com que ele se encontrasse com São Felipe. Este, subindo em sua carruagem, instruiu-o na fé cristã. Quando chegaram à beira de um lago, o ministro da rainha disse a São Felipe: eis, aqui temos água, por que não hei de ser batizado?
Batizou então São Felipe e, assim purificado de toda mancha, regressou cristão ao seu país. Disse Jesus a Nicodemos: quem não renascer por meio do batismo da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. João 3:5.